Ontem eu fui celebrar um casamento e apercebi-me outra vez de uma coisa. Há uma parte que as pessoas despertam, ficam mais curiosas. Bem, temos a entrada da noiva, que desperta uma grande curiosidade. E até se passou uma coisa ontem, que entrou o noivo, ele estava bonito, mas tudo bem. Depois a noiva demorou. E o pessoal começou a olhar para trás. E a certa altura, eu também estou a olhar para trás. E alguém tira uma foto. Eu não sei como é que aquela fotografia ficou. Eu assim a olhar, como que diz a noiva, onde é que ela está. Essa é uma parte. A segunda parte, em que também desperta muita curiosidade, é quando nós declaramos os votos. É quando o celebrante vira-se para o noivo, ele cita o nome dele, o nome da noiva e diz que vai amá-la até ao fim. E há, portanto, outras coisas que vocês sabem. É um momento solene, este compromisso, assumir este compromisso. O nosso Deus é um Deus de compromisso, Deus de alianças, de pactos. E há uma particularidade nos compromissos dele. Os nossos, muitas vezes, nós assumimos compromissos que depois falhamos. Falhamos por fraqueza nossa, falhamos porque às vezes também nos faltam uns meios para nós cumprirmos aquilo que nós assumimos. As circunstâncias da vida levam-nos mais vezes do que aquilo que nós gostaríamos a quebrar os nossos compromissos. Mas os compromissos de Deus, Ele diz que vela pela sua palavra para que ela se cumpra. O que é velar? Velar é estar acordado, é estar atento, é estar vigilante. É como que o Senhor seja como que uma sentinela que está a olhar para os seus compromissos e espera o dia certo, a altura certa, a hora exata, para que assuma aquilo que Ele prometeu, para que cumpra os seus compromissos. O nosso Deus é um Deus de alianças. Ele fez alianças, assumiu compromissos com pessoas. A Noé disse-lhe que jamais iria destruir o mundo com água. Ele assumiu compromissos com Abraão, dizendo-lhe que da semente dele iria formar uma grande nação. Fez compromissos com David, dizendo que o reino não se iria apartar da sua família. E ele fez compromissos e assumiu um compromisso com uma nação, Israel. E esses compromissos vão se cumprir. Mas hoje eu queria chamar a vossa atenção para o primeiro compromisso que o Senhor fez para com a raça humana, para com o ser humano. Quando é que Ele fez esse compromisso? Ele fez esse compromisso antes da fundação do mundo. A Bíblia aponta para uma situação em que há um conselho, é o conselho de Deus, em que a Trindade de Deus se reúne para tratar de um assunto magno, de um assunto importantíssimo, que iria influir e exercer uma influência tremenda e uma decisão em relação ao nosso futuro eterno. Devido à presciência de Deus, o que é isto? É o conhecimento antecipado que o Senhor tem das coisas. E mesmo antes que o mundo existisse, o Senhor sabia que o homem ia ser criado e que o homem iria pecar. E então, nesse conselho divino, na eternidade passada, ficou decidido que o Senhor Jesus um dia viria à Terra e iria dar a sua vida por nós na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos remir, para consertar aquilo que o pecado prejudicou, o mal que o pecado fez. E a Trindade chegou a este acordo. Fizeram este pacto, que isso iria acontecer um dia. E nós, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós lemos o anúncio desse pacto. Isto foi decidido por Deus na eternidade passada e foi declarado ao homem no Jardim do Éden, depois dos nossos primeiros pais terem pecado.
E o Senhor fala à serpente, Satanás, e no versículo 15 do capítulo 3 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor anunciou o quê? Que da semente da mulher iria nascer alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Foi um anúncio. O Senhor assumiu este compromisso. Quando é que isto aconteceu? Isto aconteceu há cerca de 6.000 anos atrás. Mas, há 2.000 anos atrás, este compromisso que foi declarado neste dia, depois foi assumido quando Jesus nasceu. E há um versículo para o qual eu quero chamar a vossa atenção, que é Gálatas capítulo 4. Para um pequeno pormenor neste versículo, que eu só ontem ou hoje consegui estabelecer a relação entre estes versículos que nós vamos ler e o versículo que nós lemos de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós lemos assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Agora reparem, em Gênesis, quando o Senhor anuncia o seu primeiro compromisso, Ele diz que da semente da mulher iria nascer alguém. E vindo a plenitude dos tempos, na hora de Deus, segundo o relógio de Deus, a última badalada desse relógio, o Senhor assume o seu compromisso e diz: Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Porquê? Porque no anúncio Ele tinha dito que da semente da mulher iria nascer alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. Então Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. E assim Ele cumpriu o compromisso que tinha assumido 4.000 anos atrás. O nosso Deus é um Deus de pactos, de alianças, de compromissos. Ele é confiável. Ele pode dizer, quando nós ficamos vencidos, fomos assaltados e somos vencidos pela dúvida, Ele pode nos dizer aquilo que disse aos discípulos quando iam no barco e eles pensavam que o Senhor que não se importava, ainda não tendes fé. Quando nós duvidamos da palavra de Deus e fazemos mais vezes do que aquilo que nós gostaríamos e de que o Senhor gostaria, sem dúvida, nós estamos a pôr em causa a sua palavra. No fundo, nós estamos a insinuar, a pensar que Ele não vai cumprir a sua palavra. Quando nós colocamos a dúvida, no fundo, nós questionamos se o Senhor vai cumprir o seu compromisso para conosco. Por isso é que quando Jesus era questionado, muitas vezes ele dizia, algumas vezes ele disse: mas como é que tu lês? O que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus, se ela diz uma coisa, tu podes abraçá-la, tu podes crer nela, tu podes sossegar face aos compromissos de Deus. Vindo a plenitude do tempo, Jesus, nascido de mulher. Porquê? Porque da semente da mulher iria nascer alguém, o Senhor Jesus, que iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus era de compromissos. Porquê é que nós algumas vezes desistimos dos nossos compromissos? Porque alguém falhou connosco. E nós até, se ele falhou comigo, então eu não tenho que manter esse compromisso. Eu disse que ia, mas ele também chega tarde. Ele também, às vezes, olha, também marcamos, ele esqueceu-se. Ele não deu importância. Portanto, há muitas coisas nas quais nós nos podemos desculpar para não assumirmos os nossos compromissos.
Se houve pessoas que teve motivos para se descomprometer, foi Jesus. O compromisso era ele nascer, mas também era de ele dar a sua vida. Entretanto, aconteceram muitas coisas que podiam ter levado Jesus a desistir do seu compromisso de dar a sua vida por nós. Ele teve que lidar com a ingratidão. E a ingratidão dói. Certo? Acusações falsas. Mentiras que disseram na cara dele. E foram tão longe que até disseram que ele expulsava os demónios pelo príncipe dos demónios. Esta doeu. Doeu tanto que Jesus disse: todo pecado pode ser perdoado, mas este pecado de me acusarem quando eu estou aqui e que expulso os demónios pelo príncipe dos demónios, esse pecado é imperdoável. Doeu. Deturparam as suas palavras. Os seus mais próximos. Estamos a falar da família dele. Sua mãe e os seus irmãos, num dia mau, num dia infeliz, foram procurá-lo com o intuito de mandá-lo prender, dizendo eles que ele estava fora de si. Na noite em que ele mais precisou dos seus amigos, um traiu, o outro negou, Pedro, e os outros fugiram. Será que isto seria suficiente para o descomprometer? Sem dúvida que sim. Mas Jesus assume os seus compromissos. E nós conhecemos o que é que aconteceu na última noite. A angústia, a tristeza, a agonia. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Quando ele vê que a hora se aproximava de ele cumprir o resto do seu compromisso. Nasceu, esse compromisso foi cumprido, viveu a vida que ele viveu, mas a meta final era dar a sua vida. E na noite em que ele foi traído, a noite que antecedeu a sua crucificação, a dor era de tal ordem violenta. Ele diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas faça-se não a minha, mas a tua vontade. Eu para isto vim assumir o compromisso até ao fim. Quando Jesus estava crucificado, se alguém lhe perguntasse: mas porquê é que tu não desces da cruz? Ele poderia dizer: eu não desço porque estou preso aqui pelas cordas de amor. Poderia dizer outras coisas, mas também poderia dizer: como é que eu vou descer? Não posso, porque eu tenho um compromisso. Amém? Eu tenho um compromisso. E agora pensemos no compromisso do Pai. As nossas atenções muitas vezes concentram-se neste compromisso do Senhor Jesus, e nunca é demais nós falarmos uma e outra vez acerca da obra que Ele realizou a nosso favor, o compromisso que Ele assumiu até ao fim. Mas nós esquecemos muitas vezes do compromisso do Pai. Há um versículo, provavelmente alguns de vós não conhecem. É um versículo de difícil interpretação, mas que encaixa nos nossos pensamentos agora. Deus meu, por que me desamparaste? Então o Pai estava longe, certo? Mas por outro lado, há um versículo que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O Pai também estava ali. Deus estava em Cristo, o Pai estava no Filho, reconciliando consigo mesmo o mundo. Mas agora pensemos nesta possibilidade. Eu sei que é uma mera possibilidade.
não aconteceu. Mas a lição pode ser tirada da mesma forma. Quando Jesus diz esta frase, Deus meu, por que me desamparaste? Esta frase ecoou, passou pelo universo, chegou ao céu dos céus e ouviu-se no céu esta frase, Deus meu, por que me desamparaste? E agora vocês agora pensem nisto, enquadrem-se nisto. Há um exército de milhões e milhões, de milhares e milhares de anjos. E quando eles ouviram esta frase, eles olharam para o trono de Deus. E estava lá o Pai sentado. E ninguém perguntou, mas eles pensaram, e agora? E agora? O que é que o Pai irá fazer? E o Pai poderia muito bem ter respondido, eu não vou fazer nada porque eu tenho um compromisso. Reconciliar comigo mesmo o mundo. E a dor do Pai não foi mais pequena do que a dor do Filho. Eu sei que nós, numa terra tão santa como esta, um assunto tão nobre como este, quando nós introduzimos alguma coisa humana, nós estragamos a pintura, eu sei, mas mesmo assim, correndo esse risco. Quando os nossos filhos estão doentes, e estão muito doentes, o que é que nós pensamos? O que é que um bom pai pensa? Ou boa mãe? E não me importaria ser eu a passar por aquilo que ele está a passar. Certo? Se fosse possível que a dor dele, a doença dele passasse para mim e ele ficasse livre. Se pudesse haver aqui uma transferência. O sofrimento do Pai a não poder responder ao Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai também tinha um compromisso. Deixai-me usar esta expressão, deixar morrer o seu filho. Jesus tinha dito, quando foram prendê-lo, mas vós pensais que se eu orasse ao Pai, ele não iria enviar mais de 12 legiões de anjos, milhares de anjos, e me livraria? E porquê é que o Pai não enviou um anjo? Seria apenas necessário um anjo para libertar Jesus. E o Pai não fez porque ele tinha um compromisso de deixar morrer o seu filho, para que nós pudéssemos ter vida. E neste enquadramento de compromissos, há uma outra pessoa que nós esquecemos frequentemente. O Espírito Santo de Deus. Parece que ele está fora, aliado disto. Nós encontramos assunto para falarmos acerca do compromisso do Filho. Temos estes versículos que também nos falam acerca do compromisso do Pai. E acerca do Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade de Deus. Ele estava fora deste compromisso. Quando Jesus começou o seu ministério, depois de ele ter sido batizado, nós vemos que o Espírito o levou para o deserto, a fim de ser tentado por Satanás. O Espírito, no princípio do seu ministério, o levou. Agora Jesus está no fim do seu ministério. E há um versículo em Hebreus que diz assim, que ele se entregou pelo Espírito Santo, o Espírito eterno de Deus. Naquela entrega, naquele compromisso, no assumir daquele compromisso, não perguntem como, porque eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus estava incluído. O mesmo que conduziu Jesus para o deserto, encaminhou Jesus para o Calvário. Com dor, com sofrimento, porque também o Espírito Santo de Deus tinha um compromisso. E o compromisso não se ficou aí, porque era necessário que Jesus ao terceiro dia ressuscitasse. E então havia um compromisso da parte do Pai. E o apóstolo Pedro no dia de Pentecostes diz,
e Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Pai assumiu o compromisso de ressuscitar o seu filho. Compromisso de Jesus em relação à sua ressurreição. Eu tenho poder para dar a minha vida, eu tenho poder para tornar a tomá-la, e eu vou tornar a tomar a minha vida. E o Espírito Santo fica de fora? Não. Em Hebreus nós lemos que Jesus foi vivificado, foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo assume o seu compromisso na ressurreição do Senhor Jesus. Última parte da nossa mensagem. Ao fazer este compromisso, toda esta envolvência da Trindade de Deus, esse compromisso foi feito com quem? Com cada um de nós. E Ele quer fazer uma aliança connosco. Mas é necessário que nós queiramos assumir um compromisso com Ele. Voltando aos votos de casamento. A cerimónia será inviabilizada se o celebrante perguntar ao noivo e aceita como sua legítima esposa e tal. Até aqui eu tenho feito dezenas de casamentos e todos disseram que sim. Mas vamos supor que o noivo ou a noiva dizia não. Não, mas espera. O de ontem chamava-se Gerson, o noivo. Gerson, mas espera aí. É da idade, eu já não, parece que não ouvi bem. Tu aceitas a Marta como tua legítima esposa? Não! Acabou? Acham que haveria festa a seguir? Da parte do Senhor, Ele já disse sim. Mas a sua igreja, a sua noiva, tem que dizer sim. Amém? Você, para fazer uma aliança com Deus, tem que dizer sim. E é livre para dizer não. E muitos, mais do que aqueles que nós desejaríamos, ouvirem o Evangelho, dizem não. E porquê é que nós dizemos que são muitos? Porque na parábola do semeador, o Senhor diz que o semeador saiu a semear e lançou a semente. E resumindo essa parábola, nós lemos que 1/4 da semente caiu em coração bom e deu fruto. Então, 3/4 da semente perderam-se. Caiu em caminho duro, caiu em caminho rochoso, caiu entre espinhos. 3 partes. Uma parte deu fruto. Então, se nós estabelecermos um paralelismo entre essa passagem e o anúncio do Evangelho hoje, nós podemos supor, é uma suposição apenas, que então 3 partes se perde da semente lançada. 3 partes dizem, em 4 há 3 que dizem, não quero assumir um compromisso com Deus. Não quero fazer uma aliança com Ele, um pacto. E agora reparem como a própria Trindade também está empenhada em que cada um de nós aceda a esse compromisso. E o Pai ainda diz hoje, vinde, interrogai-me, questionai-me, vinde, e os vossos pecados, mesmo que sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O Filho diz, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos. E em Apocalipse nós lemos, e o Espírito diz, vem. A Trindade de Deus empenhada em que nós aceitemos o convite de Deus.
E perante este convite, há quem reaja com desdém, outros com indiferença. Não é para mim, não sinto necessidade. É interessante, mas outros adiam. Por isso é que Deus diz: se ouvires hoje a minha voz, o convite para este compromisso, não endureçais os vossos corações. E o Espírito diz: eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Há convites que nós podemos rejeitar, não há grande prejuízo nisso. Há compromissos nos quais nós podemos falhar. Às vezes, as circunstâncias são duras demais e impedem-nos, ou a nossa incapacidade para assumirmos esses compromissos. Mas em relação a este compromisso, tudo está feito da parte de Deus. Tudo está pronto. É como que só é preciso nós nos sentarmos à mesa e dizermos: Senhor, tu assumiste um compromisso comigo, dando o teu filho, que se deu a si mesmo e que o Espírito Santo entregou para ser crucificado. Quero fazer também um compromisso contigo. Quero pertencer à tua família. E agora, eu deposito a minha fé em Cristo. Confio que o sangue derramado na cruz tem poder para me purificar de todo pecado. Eu sei que não é possível, mas se fosse possível, estenderíamos a nossa mão e o Senhor apertaria a nossa mão com força, selando o compromisso. Mas como isso não é possível, Ele faz outra coisa. Ele coloca um selo na nossa alma, que é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, e Deus diz: depois de ouvires a palavra deste Evangelho, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É o aperto de mão. É a mão estendida de Deus que aperta a nós. Sela o nosso coração com o Espírito de Deus. O selo do compromisso. A nossa oração é para que, está aqui alguém que ainda não se comprometeu seriamente com o Senhor Jesus, não se entregou a Ele, o faça. E sela este compromisso com Deus. Amém?